começar com esse vídeo aqui, que é de uma poesia do Murilo Mendes, um dos maiores, um grande poeta brasileiro. O nome desse poema se chama Diante do Evangelho. Ele vai falar sobre a Escritura Sagrada. Depois que a gente vê esse vídeo, eu vou começar a apresentação dele. Beleza? Então, estão encerradas neste livro todas as palavras que dissemos e que diremos. Aqui estão as nossas ações boas e más. Aqui está o germe da poesia. Aqui estão todos os nossos poemas até os futuros. Aqui está a nossa contemplação e nossa salvação. Aqui está o que aconteceu e o que acontecerá. Aqui está contido o mistério de Deus, que se esclarecerá aos nossos olhos, quando todas as combinações do universo se fizerem e o anjo do grande conselho desvelar a eternidade. A igreja foi feita para guardar este livro. A rotativa foi feita para imprimir este livro. O avião foi feito para transportar este livro. Musa, ajoelha-te. Poetas, ajoelhai-vos. Povos sem conta, ajoelhai-vos. Ajoelhemos-nos todos. Incensemos este livro. Beleza. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos, agradecer a presença de quem veio aqui no Instituto Tieta e quem também está assistindo o nosso vídeo que está sendo transmitido. É um prazer muito grande para mim, para a equipe do curso, do Instituto, receber vocês e a gente poder ter a experiência de estudar a Bíblia juntos. Certo? Na primeira aula do nosso curso bíblico, chamado Fundamento, nós vamos fazer uma introdução ao que é a Bíblia, como que ela foi formada, por que deveríamos ler a Bíblia, qual a diferença que a Bíblia faz para as nossas vidas, como que nós entendemos todas as relações da nossa sociedade a partir dos mitos bíblicos, e também vou dar alguns adendos sobre como que vai ser o prosseguimento do nosso curso. Ok? Então, assim, a gente acabou de ver um poema aqui muito bonito do Murilo Mendes, em que ele descreve o que é o significado do Evangelho e, por extensão, da Bíblia Sagrada para todas as relações que a gente tem aqui na nossa vida, pelo menos nos nossos tempos. Ele diz, por exemplo, que nesse livro estão contidas todas as palavras que foram ditas, são ditas e que serão ditas. Ele diz que todas as coisas que foram inventadas aqui na nossa civilização giram em torno dessa escritura, desde, por exemplo, todo o cânone da literatura ocidental. Você consegue ver elementos bíblicos em todas as obras, desde Shakespeare, de Alfred Chaucer, até Dostoiévski profundamente, e até mesmo algumas antíteses e brincadeiras, vamos dizer assim, contra a Bíblia Sagrada nos tempos modernos que a gente vive. Mas a influência da Bíblia, ela vai muito além da simples literatura. O poema de Murilo Mendes, por exemplo, ele diz que a rotativa foi feita para rodar esse livro, a imprensa foi feita para imprimir esse livro. Não é coincidentemente, o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada. O avião foi feito para transportar esse livro, a igreja foi feita para preservar esse livro, e ele não diz isso, mas talvez seria justo a gente pensar que talvez as nossas vidas e as nossas relações, se não existem para ler e para crer nesse livro, pelo menos existem e podem ser felizes, talvez a partir daquilo que esse livro disse. Esse livro é o livro mais importante da história, não simplesmente porque ele influenciou todas as coisas que acontecem aqui na nossa civilização, mas porque apenas para esse livro, entre todos os outros da humanidade que já foram escritos, estão sendo escritos e que serão escritos, apenas para esse livro nós
rogamos o epíteto de ser a palavra de Deus. Então o que acontece? Vamos começar a nossa aula pensando em como que o ser humano ele desenvolve o conceito de religião, o conceito de palavra de Deus e o conceito de verdade. Na verdade, se a gente fosse começar a pensar um pouco como que é a origem da religião, como é que foi a origem das religiões na humanidade, a gente vai perceber que a religião e a mitologia são quase que processos instintivos, são quase que processos naturais para a humanidade. Na maior parte das vezes, a gente, como é cristão, a gente tem por dogma, por doutrina, acreditar que apenas o nosso Deus é verdadeiro e todos os outros deuses são falsos, como os egípcios, os mesopotâmios, os cananeus e todos os outros tipos de paganismo. São falsos porque não são o nosso Deus verdadeiro e a doutrina deles não é a doutrina correta. Só que até a gente chegar nesse ponto de verdade, de revelação de Deus, ocorreu um processo enorme na história da humanidade até a gente ter doutrinas, cosmologias e interpretação de todos os costumes da nossa vida. E por que a religião ela se torna uma questão instintiva, natural para o ser humano? Por causa do seguinte: de todos os animais do planeta Terra, a gente consegue ver muitas semelhanças entre eles. Você consegue ver semelhanças biológicas entre um peixe, entre uma ave, entre um macaco, entre o ser humano, etc. Muitas relações de comportamento muito parecidas. Se a gente continuar, a gente vai ver a família zoológica que a gente pertence, né, que faz parte dos primatas, né? A gente vai ver muitas semelhanças entre os chimpanzés, os bonobos, os gorilas, outras espécies de macacos com o nosso próprio comportamento. Entretanto, o ser humano ele tem algumas características que o diferenciam totalmente de todas as outras espécies primatas e zoológicas. Sobre as pesquisas rupestres, arqueológicas, a gente conseguiu encontrar várias ossadas de outros tipos de hominídeos muito próximos a nós, como por exemplo o Australopithecus, o Neandertal, que talvez tenha sido o nosso primo mais próximo, e outras espécies também, como o Homo erectus, espalhadas pelo mundo ao longo de muito tempo. Só que o Sapiens, que é a espécie que a gente faz parte, tem algumas características muito diferenciadas em relação a esses primos mais próximos, vamos dizer assim, os Neandertais. Rapidão, eu só queria comentar o seguinte: qualquer dúvida, vocês levantam a mão, eu vou responder e aí a gente continua para ter um entendimento, né, legal. Vocês me desculpem ainda se eu estou falando alguma coisa assim, um pouco embolado, porque é a primeira vez que eu estou numa aula em muito tempo, então qualquer coisa, show? Uma das coisas que mais diferencia o Homo sapiens das demais espécies é o desenvolvimento quase que extremo e excessivo do cérebro. Na natureza, assim, na luta pela sobrevivência, você tem um consumo muito grande de dois órgãos do corpo, que é principalmente o intestino e o cérebro. Você não consegue, vamos dizer assim, simplificando, você não consegue conciliar os dois sendo extremamente desenvolvidos. Ou você tem um intestino muito grande, muito desenvolvido, que vai consumir muita energia, ou você tem um cérebro. Se vocês derem uma olhada, a gente vai perceber que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tem o maior gasto de energia com o cérebro em comparação com todas as outras espécies do mundo, enquanto todas as outras espécies gastam a maior parte da sua energia com o intestino e outras funções motoras. Se a gente, vamos tomar como pressuposto a teoria da evolução, não faria tanto sentido para um animal desenvolver extremamente o cérebro, enquanto que ele poderia desenvolver outras coisas, como por exemplo velocidade, como por exemplo mais pelos, garras e até mesmo o funcionamento do organismo, como intestino, etc. Entretanto, o ser humano, o Homo sapiens, ele desenvolveu principalmente o cérebro, e talvez isso tenha sido o motivo do porquê conseguimos, segundo a teoria da evolução, sobreviver e dominar a Terra. O que vai fazer com que o Homo sapiens seja diferenciado nas interações cerebrais dele é que o Homo sapiens ele consegue desenvolver comunicação e
como é que fala? Ele consegue desenvolver uma comunicação muito mais elevada, muito mais complexa, muito mais detalhada do que todos os outros animais, e ele consegue, através dessa comunicação, fazer uma cooperação de grandes indivíduos. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem um grupo de macacos, de 20 a 30 indivíduos. Os macacos também se comunicam entre si, só que eles não conseguem, eles conseguem, por exemplo, só comunicar ideias muito simples, como por exemplo, eu passei ali naquele riacho e eu vi um leão. Leão. E o que todos os outros indivíduos vão entender? Não, é para passar ali porque tem um leão. Só que, por exemplo, um macaco, um chimpanzé, ele nunca conseguiria dar uma interpretação de o que significa um leão de uma maneira simbólica. Ele não conseguiria, por exemplo, vamos dizer que contar mentiras elaboradas, enganar de maneira elaborada. Ele não conseguiria, por exemplo, fazer armadilhas de maneira muito elaborada. E a questão da comunicação do Homo sapiens ser tão complexa e tão desenvolvida contribuiu para que, além dele passar informações extremamente complexas e detalhadas entre os membros de um clã, ele consegue, através dessas interações, fazer uma cooperativa muito maior. Então, o que acontece? Enquanto que grupos de animais conseguem ter no máximo 20, 30, 40 indivíduos compondo um grupo, o Homo sapiens ele conseguiria bater 50, 70, 90, 150 indivíduos, o que compensaria em muito a sobrevivência. Eles conseguiriam desenvolver o pastoreio, grandes caçadas e uma organização social, uma organização de funcionamento do clã. E é a partir daqui que a gente vai começar a entender como que a religião surgiu. O que acontece? Um instante, deixa eu achar. Vamos dizer o seguinte: uma das coisas principais que diferenciou o ser humano de todos os outros seres vivos é a existência de fofoca. A fofoca literalmente fez com que nós conseguíssemos sobreviver. Por quê? Vamos dizer o seguinte: você tem um grupo de macacos e um macaco está querendo matar o outro. E aí ele pega e mata o outro de uma vez. E aí o que acontece? Os outros membros do grupo vão ficar olhando e ficar tipo assim: esse cara ele pode matar mais pessoas ou não. Só que a forma com que eles vão comunicar isso é extremamente subdesenvolvida. Por exemplo, vamos ter um indivíduo A, B e C. Vamos dizer que o indivíduo A quer matar o indivíduo B, ou quer excluir ele do grupo. Para eles fazerem uma interação entre si, o indivíduo C, D, E, F, entender que esse indivíduo A é problemático, ele teria que fazer muitas relações que o cérebro dele não conseguiria processar. Então o que acontece? Se você tem a cadeia de fofoca, se o indivíduo B descobre que o indivíduo A é problemático, ele vai contar isso para outras pessoas. E essa informação vai se espalhar de uma maneira que vai se tornar mais viável a sobrevivência, mais viável a comunicação e a administração, vamos dizer assim, sustentável do grupo. Essa questão é uma das questões que fizeram com que o ser humano conseguisse sobreviver de maneira ímpar. Essa relação a gente consegue dizer que a gente consegue medir por números, principalmente a partir da cadeia de Markov. O que acontece? Se a gente pegar um grupo de 50 indivíduos, seres humanos, vamos pegar 50 indivíduos humanos, certo? Em um grupo de 50 pessoas, só de relações pares, ou seja, relação entre uma pessoa e outra, são possíveis 12.225 relações. Só um falando com o outro. Indivíduo A falando com o indivíduo B, e o indivíduo A fala com o indivíduo F, etc. 50 pessoas. Relações de trios crescem para
19.600 possibilidades de relação. Em um grupo de 50 pessoas, relações entre mais de 5, em subgrupos de mais de 5 pessoas, crescem para mais de 2,1 milhão de relações. Então o que acontece? A fofoca, ela serve, nesse caso aqui, para filtrar as informações. Ela serve para filtrar as informações. Por quê? Se você tem um cara que engana o outro, esse cara que foi enganado, ele vai contar para outra pessoa que vai espalhar a notícia. E ninguém mais do grupo vai se envolver com o trapaceiro. O que acontece? A cadeia de Markov, ela mostra como que essas interações vão ocorrer no grupo. Eu não entendi qual que é a natureza desse tipo de relação entre os indivíduos. Como assim? Você falou que assim, entre um par é possível 1.225 possibilidades de relações entre eles. Por exemplo, você tem a natureza disso. Qual é tipo? Por exemplo, de 50 pessoas, você vai ter indivíduos A a Z várias vezes. A possibilidade de interação em que um indivíduo A... dentro de 50 pessoas? Okay. Um indivíduo A vai ter com apenas uma outra pessoa, são 1.225 possibilidades. A com B, A com C, A com F e B com A, entendeu? Certo. São 1.225 possibilidades. 3 pessoas juntas são 19.600 possibilidades. Então qualquer coisa pode estar sendo transmitida, entendeu? Qualquer informação pode estar sendo transmitida, inclusive mandar você ir num lugar que tem um leão, tem um gorila e ele vai te matar, entendeu? Em subgrupos de mais de 5 indivíduos, o espaço para 2,1 milhões. Qual que é o problema disso tudo? Em 50 pessoas, fica muito difícil para você, como indivíduo, certificar a veracidade de todas essas relações. A veracidade do que está sendo contado. Fica muito difícil para você, como indivíduo, ir analisar 2 milhões de informações. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é uma relação que a gente chama de cadeia de Markov, em que a informação vai sendo passada para indivíduos que não têm tanta interação. A fofoca vai salvar o ser humano por causa do seguinte: quando se identifica um trapaceiro, quando se identifica um mentiroso, todo mundo vai contar para todo o resto do grupo que esse cara é mentiroso. Entendeu? E aí a reputação desse cara vai cair a um nível que ninguém mais vai acreditar nele. Ou seja, ele vai ser expulso do bando. Entendeu? Então o que acontece? Numa relação de 50 pessoas tentando sobreviver no meio da selva, a fofoca é essencial, tá ligado? Ela literalmente existe para manter a sobrevivência. Como que a gente consegue fazer essa questão de identificar o trapaceiro e expulsá-lo? É uma outra relação matemática, que é assim, eu não vou assim dar detalhes todos, né? Porque é uma aula de Bíblia. Mas existe também uma outra relação matemática, que é o teorema de Bayes, que você consegue apontar a veracidade do trapaceiro, e disso ele nunca mais vai enganar o resto da humanidade, do grupo. E qual que é o ponto? O ponto é que quando você tem grupos de até 150 pessoas, identificar um trapaceiro se torna viável. Quando passa de 150, o ser humano não consegue processar tanta informação. O nome disso é número de Dunbar. Gente, eu prometo que a gente ainda vai chegar na Bíblia. Estou só assim dizendo como que é o surgimento natural e matemático da religião. E como que isso aqui, de uma maneira matemática, natural, se aplica também para hoje. Tipo, todas essas relações aqui que o Homo sapiens, o Neandertal e etc. tinham há não sei quantos mil anos atrás, são as mesmas coisas para hoje. Pô, todo mundo aqui tem um grupo de 10, 50, 70, 150 pessoas que você conhece. E aí as relações de reputação e de fofoca vão fazer diferença absurda para você. Certo? O que é o número de Dunbar? É o seguinte: esse cara, o Dunbar, ele conseguiu calcular, mais ou menos, pela capacidade neurológica do cérebro, o número máximo de pessoas que o cérebro consegue se relacionar diretamente.
Qualquer pessoa aqui consegue me dizer o nome de 10 pessoas íntimas facilmente. Agora, se eu perguntasse para você dizer o nome de 50 pessoas íntimas de você, fica um pouco mais difícil. Fala de memória. Agora, quanto mais dizer o que cada uma faz, o que ela pensa, como que ela pode te ajudar. O ponto é que é o seguinte, o número de Dunbar consegue medir que a máxima capacidade de interação entre indivíduos chega a 150 pessoas. Quando você passa de 150 grupos de mais de 150 indivíduos, todas as relações de trapaça começam a deixar de ser administradas. A partir de mais de 150 pessoas, um trapaceiro consegue sobreviver muito bem. Por quê? Se você consegue se comunicar no máximo com 150 pessoas, e você está numa sociedade de 500, 1000 pessoas, se um trapaceiro faz uma trapaça com uma pessoa que está a 700 de distância de você, você não vai saber se ele fez ou não, porque a fofoca não vai chegar em você. Entendeu? Então o que acontece? A religião, ela vai surgir como um meio de defesa e de sobrevivência da humanidade. O que esses grupos de 150 pessoas começaram a fazer para tentar minimizar a trapaça e a informação? É simples. Você não vai conseguir verificar 150 pessoas, o que 150 pessoas estão falando. Mas, se a gente elegesse pessoas responsáveis por verificar a informação, estas 150 pessoas se transformariam em 15 grupos de 10 indivíduos, com um líder. Esse líder, ele teria que verificar apenas se essas 15 pessoas, se essas 10 pessoas estão falando a verdade. Se você identifica um trapaceiro aqui, o líder vai, se o líder identifica um trapaceiro no meio desse grupo, ele consegue passar isso para todas as outras pessoas. Então você não tem mais que verificar a informação com 150 pessoas. Você só tem que chegar no líder e falar: cara, eu recebi essa informação, é verdade ou não? Certo? Isso parece muito simples para a gente hoje, só que se a gente parar para pensar, toda a nossa sociedade e o funcionamento da nossa civilização, ela trabalha em torno disso aí. Literalmente tudo que a gente conhece no mundo hoje está em cima disso. Você não conhece mais de 150 pessoas. Você não tem interação com mais de 150 pessoas. Entretanto, todos os dias você acorda e sabe que o motorista do seu ônibus vai te levar para o lugar que você precisa. Você vai para a empresa que tem não sei quantas dezenas de pessoas e você sabe que ninguém vai chegar e vai te matar. E vai além. Chega no sábado, você pega e vai num restaurante com o seu namorado e sabe que o cara que você nunca viu, o cara lá do sushi, que você não conhece, não tem nenhuma relação com você, não vai colocar um verme no sushi e vai matar sua namorada. Então é tudo o quê? É tudo a partir de sinalização. Os líderes, eles vão criar duas coisas importantíssimas, que vai ser o sistema de hierarquia e sinais. Quem conhece esse cara aqui, eu já vou chegar nele. Esse cara é massa, né? O que acontece? Os seres humanos, eles vão desenvolver a hierarquia, e a hierarquia vai desenvolver a sinalização. E a partir disso você consegue a sobrevivência em grande escala. Certo? Antes era impossível para o ser humano conseguir fazer um grupo de mais de 150 pessoas. Aqui a gente já está dizendo de 500, 1000, 10 mil, 20 mil pessoas agrupadas sem nenhuma tentar se matar. Isso é impossível para qualquer tipo de animal. E o que acontece? A sinalização vai ser o seguinte: vamos dizer que um líder, uma pessoa da hierarquia, foi encarregada de verificar a qualidade de um produto. Certo? Ela vai pegar e vai ficar passando todos os dias a qualidade dos produtos de todos os comerciantes de uma cidade. E aí, ela identificou que a qualidade de um dos comerciantes está inferior ou ele é um impostor. O que ele vai fazer? Ele vai sinalizar, ele vai botar um carinho e falar: esse cara, ele está vendendo produto adulterado. E aí o que vai acontecer com o resto da sociedade? Você não precisa conhecer o comerciante. Você não precisa saber como é que o produto chegou até você. Você só precisa olhar
a certificação de qualidade dele. E você vai falar o quê? Não, esse produto é uma merda, eu não vou comprar de você. A gente consegue ver esse tipo de funcionamento até na Mesopotâmia antiga, como, por exemplo, o caso de vigarista mais famoso da história, que é a Nazir. Eu não lembro exatamente qual é a época desse cara, mas se eu não me engano assim, a história de 2500 a.C. Esse cara, ele era um comerciante, acho que de Babilônia, se eu não me engano, era ali da Mesopotâmia, e ele teve uma ideia genial. Ele ia começar a comerciar cobre, só que com outras ligas misturadas. O que acontecia? Ele ia comerciar com milhares, centenas de milhares de pessoas todos os dias. E ninguém ia conseguir verificar a qualidade do produto dele. E adivinha? Ele estava conseguindo adulterar muito produto. O que aconteceu? Um dos clientes comprou com ele e esse cliente era perito em cobre. O que ele fez? Ele pegou e escreveu uma reclamação e jogou para a hierarquia da cidade. Falou: a Nazir está vendendo cobre adulterado. O que aconteceu? A hierarquia chegou, bateu nesse cara e ele nunca mais conseguiu vender. Qual que é o ponto? Qual é o nome dele? É a Nazir. Qual que é o ponto? A gente consegue entender isso muito bem para relações de comércio, de produtos. Mas isso vale para literalmente todas as coisas que a gente usa no dia a dia. E qual que é o supra-sumo disso? O supra-sumo é o seguinte: quando a gente tem milhares de informações, nem a hierarquia, nem os líderes vão conseguir gerir tantos sinais, tantas informações. Alguma coisa vai passar de mentira. Então, o que os caras tiveram a ideia? Simples. Vamos lá. A sua mãe, quando você era pequeno, precisava te explicar detalhe por detalhe do porquê não sair na rua sozinho? Tipo, pode vir um carro, você pode se perder, você vai ter que saber a localização, tal e tal. Não. Ela só tinha que fazer com que você não saísse de casa. Então, o que ela fez? Ela chegou e disse para você: o homem do saco vai passar e vai te pegar, e vai te raptar. Ou sei lá, vai passar, uma outra pessoa vai fazer maldade com você. Embora o homem do saco não exista, e é muito difícil que você fosse sequestrado. Sim? Valeu. E é muito difícil que você fosse sequestrado também. Hoje em dia, se você vê uma criança perdida, o que você faz? Você liga para a mãe. Mas ela queria impedir com que ele saísse de casa. Então ela inventou uma história para que ele nunca saísse de casa. Isso faz com que as relações de 150 mil, 10 mil, 100 mil seres humanos consigam manter a ordem, consigam manter o porquê que você sai de casa. E a partir disso, os mitos de religiões foram criados. O que acontece? A religião, nesse caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Mesopotâmia. A gente tem aqui a figura de Lilith. Todo mundo que conhece Lilith. Quando ela foi criada, ela era muito diferente do conceito cristão que a gente tem hoje, que era um demônio e tal. Não sei o que. Lilith, quando foi criada, ela foi criada a partir de um mito em que dizia que ela era um demônio que vinha de noite e roubava o sêmen de poluições noturnas de homens. Então, o que acontece? Você tinha que fazer um monte de coisa para que ela não roubasse o seu sêmen, porque quando ela roubasse o seu sêmen, ela ia engravidar de 1 milhão de demônios e ia fazer muito estrago no mundo. E para você evitar que Lilith fizesse esse estrago todo, você tinha que fazer tal coisa de ritual, que, inclusive, entre eles, envolvia medicina, envolvia higiene própria. Então, o que acontece? Nisso, os caras inventando esse mito de Lilith, fez com que muitos homens evitassem de fazer muita coisa. Por exemplo, se você tem um demônio que sai no meio da rua e rouba o seu sêmen, isso vai fazer com que a maioria dos homens não fique no meio da rua se prostituindo. E vai fazer com que as taxas de prostituição diminuam também. Entendeu? Isso faz com que a ordem seja mantida. A religião, nesse caso, ela se tornou simplesmente o seguinte: uma cosmologia toda de como entender a vida e as relações humanas são construídas, e a partir disso você consegue manter a ordem na sociedade. É isso que é a religião. A religião, nesse caso, não é tipo
é uma coisa muito malvada. Não, é uma questão de sobrevivência. Isso aqui a gente consegue interpretar isso muito bem como que o comportamento religioso ele é inerentemente humano pelo ponto de Schelling. O que é o ponto de Schelling? É o seguinte: quando existem tantas relações, tantas possibilidades, você não vai verificar se faz sentido. Se existem milhões de relações e milhões de condicionantes e fatores, a hierarquia não consegue dizer exatamente o que é o sentido das coisas. Mas você consegue ver padrões. Então o que você vai fazer? Você vai seguir o padrão. É instintivo. Basicamente é isso. Na antiguidade era um padrão você sacrificar bebês para o deus Moloch, para que não acontecesse uma série de coisas. Então, é muito simples. Eu vou sacrificar meu bebê, pô. É muito simples. Hoje na modernidade é um padrão, por exemplo, na Alemanha da década de 30, é muito simples. Todo mundo aqui está seguindo o nazismo. E é uma política extremamente racial, extremamente religiosa. O que você vai fazer? Se você vê 1 milhão de pessoas na rua levantando um braço para saudar alguém que você não conhece, só ouviu falar, o que você vai fazer? Simples, você vai levantar também. Isso é o que a gente chama de ponto de Schelling. E a gente consegue observar isso em quase todos os aspectos da nossa vida, principalmente na religião. Você nunca teve que pensar exatamente do porquê que você faz as coisas. Você só teve que fazer para sobreviver. O objetivo do nosso curso é entender por que uma figura extremamente importante da humanidade conseguiu burlar isso, conseguiu superar toda essa cadeia evolutiva coletiva, toda essa cadeia de Markov, teorema de Bayes, ponto de Schelling, e a partir dele criar uma fé que moveu toda a nossa civilização. Quem é essa figura? Essa figura é dita por Thomas Mann. A imagem ficou ruim aqui, mas ele estava velhinho aqui. Thomas Mann foi um escritor alemão, talvez o maior escritor alemão depois de Goethe. Ele, escrevendo sobre essa figura extremamente importante para a história da humanidade e principalmente para nós, ele disse o seguinte, falando sobre ele: em uma época já muito remota, um homem pensativo e interiormente inquieto partira com todas as pessoas de sua família para fazer como fazia a lua, vagueando sem rumo certo. Porque achava isto muito adequado à sua situação insatisfeita, dúbia e tormentosa. E já que não é bom ficar quieto quando a alma se aflige com a dúvida, ele resolveu simplesmente fazer o que todo mundo faz quando está inquieto. Ele se pôs a caminhar. O que o puseram em movimento foi um desassossego de espírito, necessidade de Deus. Ele sofria, e quando comparava a extensão da sua angústia interior com a da grande maioria, tirava a conclusão de que ela estava grávida do futuro. Elas hão de gerar muitas almas e fazer muitos prosélitos tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia dos mares. Foi isso que o Deus que ele estava procurando prometeu para ele. Darão um impulso a grandes expansões de vida, nelas escondidas como numa semente. Resumindo, tu serás uma bênção. Essa citação vem do livro José e seus Irmãos, volume 1, de Thomas Mann. A quem nós estamos se referindo nessa figura toda, nesse grande caminhar de fé e de transcendência de uma sociedade, de um mundo inteiro? A gente está falando talvez de uma das figuras mais extraordinárias da história, que foi Abraão. Abraão, ele estava inserido 100% nesse contexto que a gente viu até aqui. A gente tinha bebês sendo queimados, nós tínhamos ídolos, nós tínhamos autoridades que simplesmente cobravam quase que 90% de imposto de você. Você tinha autoridades que simplesmente podiam pegar e transformar os seus filhos em escravos porque sim, e não é simplesmente porque eu posso obrigar você, mas porque a lei diz isso. E em uma cadeia de não sei quantos milhões de relações, esse homem preferiu transpor o ponto de Schelling, que é a padronização, para, a partir disso aí,
encontraram um sentido para a sua vida e para a história. Abraão foi o primeiro homem, talvez, da história da humanidade a começar a verificar as coisas, o sentido das coisas. Por que a gente está queimando bebê para Moloque? Por que a gente está queimando incenso para esse ídolo aqui, nada a ver? Por que Nimrod, esse tirano que governa a gente, e não outra pessoa? Por que a gente não pode fazer uma democracia aqui? Por que a gente, ele literalmente pegou e iniciou o processo socrático, não sei quantos anos antes de Sócrates. Isso tem uma coisa que a gente sabe sobre Abraão, é que quando você se mete numa situação dessa, você se coloca numa situação muito difícil. Todo mundo, quando começa a questionar as coisas, principalmente na adolescência, sofre muita porrada. Agora imagina o seguinte, a gente tem uma diferença de Abraão para a gente. Quando a gente passa a adolescência, a gente simplesmente aceita as coisas. Abraão não podia aceitar. Ele chegou e falou, cara, eu não estou a fim de queimar um bebê. Eu não estou a fim de pegar e prestar licença a esse negócio de pedra. Então ele pegou e começou a testar todas essas coisas. E ele percebeu que muitas delas tinham furos. Por quê? A Bíblia vai dizer pra gente, os ídolos são falsos e eles não têm poder para nada. Eles são simplesmente pedaços de pedra. Abraão entendeu que a gente dizer que um pedaço de pedra tem poder, não significa que esse negócio tem poder. Significa que foi feita uma cosmologia inteira para a gente entender que isso tem poder. E ele foi a primeira pessoa a aplicar isso a todos os aspectos da sociedade que ele vivia. E adivinha? Obviamente ele chegou numa conclusão. É preciso que exista um sentido e uma verdade que dê sentido superior a essas coisas. E essa verdade seja mais poderosa que os ídolos, seja mais verdadeira, mais bondosa e mais pessoal para mim. E é por isso que Abraão foi o primeiro a entender o conceito de Deus. E ele pegou e começou a caminhar. O ponto é que quando Deus se revelou para ele, a partir da revelação de Deus, todas as promessas e toda a cosmologia bíblica foram criadas. Tudo que a gente conhece hoje na história da humanidade vem a partir dessa revelação de Deus, a Abraão. Hoje em dia, a guerra no Irã, que está acontecendo de 3 religiões diferentes, estarem convergindo para talvez uma terceira guerra mundial, todas elas são movidas, adivinha pelo quê? Pela religião abraâmica. Os judeus, hoje em dia, eles estão querendo causar, por exemplo, a Pax Judaica, o Império Judaico, a ereção do terceiro templo, para quê? Para que o Messias deles venha. Por que os islâmicos estão querendo bombardear o mundo, etc.? Simplesmente porque eles são doidos? Não, porque o martírio e o terrorismo trarão a ascensão do 12º imã. Por que milhares de soldados dos Estados Unidos estão sendo convocados para morrer no Irã? Simples. Porque essa guerra trará o Armagedon. Essa guerra trará a volta de Jesus. Você quer a volta de Jesus? Todo mundo aqui quer a volta de Jesus. Ou seja, as pessoas elas não se movem por causa de sentido ou verdades absolutas. Elas se movem pela fé. A humanidade sempre foi crente nas coisas. E se tem uma coisa que diferencia o homem de todos os outros animais, não é que ele consegue falar, não é que ele consegue pensar, é que ele é o único animal religioso. E ele move todas as coisas por causa das crenças da religião dele. Abraão foi o primeiro a quebrar isso. E ir atrás de uma religião verdadeira. Toda a religião que a gente tem hoje, e todas as relações que existem hoje na sociedade, vem da crença que Deus realmente se revelou para Abraão. Eu arrisco a dizer, inclusive, que a gente pega o Ocidente inteiro, desde os extremamente católicos até os ateus mais cínicos. Não existe uma alma aqui no Ocidente que não seja cristã. Por quê? Porque todas elas se movem e interpretam a realidade a partir de conceitos cristãos, se elas acreditam ou não. Qual foi a parte mais suprema, a realização e conclusão máxima, a epítome da revelação de Deus a Abraão? Foi a encarnação do Filho de Deus, ou a crença que o próprio Deus poderia se encarnar. A epítome da religião abraâmica é Jesus Cristo. E, por exemplo, na vida de Jesus, Ernest Renan dirá o seguinte: qual foi o acontecimento mais importante da história da humanidade? Foi o homem chegar à Lua? Foi a invenção da escrita? Foi a realização do Império Mundial? Não.
O acontecimento mais importante da história do mundo foi a revolução que permitiu as camadas mais privilegiadas da humanidade passarem de antigas religiões, reunidas sob o vago nome de paganismo, para uma única religião fundamentada na unidade divina, na Trindade e na encarnação do Filho de Deus. Essa conversão, a fim de que pudesse ser concretizada, levou quase 1000 anos e teve origem sob os impérios de Augusto e de Tibério. Foi nessa época que viveu uma pessoa incomum que, por sua iniciativa ousada e pelo amor que soube inspirar, criou as bases e marcou o início da futura fé de toda a humanidade. Hoje em dia, todas as relações que existem no mundo, querendo ou não, acreditando ou não que Ele é Deus, literalmente orbitam ao redor da figura de Jesus Cristo. Inclusive, crenças muito antigas e aparentemente bárbaras e vandas, hoje em dia são consideradas tabu. Por quê? Por causa desse homem e na crença que Ele é Deus. Então, o que acontece? A religião, nesse caso, é uma tecnologia que fez com que o ser humano conseguisse viver em grande escala, conseguisse construir civilizações e conseguisse criar conceitos como economia, sustentabilidade e conforto. Tá até expulsando o celular. Vai dar uma pausa? Não, por conta que o celular vai descarregar. Aí eu vou ter que tirar. Eu vou colocar também para que vai dar os 40 minutos eu vou reiniciar o Zoom. Vou pausar aqui então, tá? Tá confuso, tá espaço, vocês estão conseguindo me